Bom dia Marcelo, bom dia Bruno, bom dia Luana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos uma live um pouquinho diferente, teremos um convidado aqui muito especial, um cara fantástico. Bom dia Thaís, que vai nos ajudar aqui a falar hoje sobre como ser emocionalmente mais forte. Então, você está no lugar certo. Eu só queria saber como que muda o título da live aqui, né? Mas, bom, não sei como é que muda o título da live, então é isso. Sejam muito bem-vindos. Vamos construir juntos aqui hoje algo que vai contribuir diretamente nos nossos resultados. E para você que é novo aqui, de segunda a sexta-feira, todos os dias às 7h36 da manhã, nós conversamos sobre coisas que podem contribuir nesse processo de transformar, de desenvolver todo o nosso potencial, ou seja, nossos dons e talentos em resultados. Todo mundo aqui gostaria de ganhar mais dinheiro, por exemplo. Tá, mas o que é preciso para ganhar mais dinheiro? É a gente ter um valor de mercado maior. Esse valor de mercado se dá quando a gente tem um nível de preparação maior, quando a gente consegue transformar todos os nossos dons e talentos em resultados. Então é isso que faz com que o nosso valor de mercado cresça e, consequentemente, ganhamos mais dinheiro. Por exemplo, o destaque profissional, ele vem da mesma linha. Quando a gente consegue transformar os nossos dons e talentos em potência, em resultado. E aí isso nos dá um valor de mercado muito maior. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que impacta diretamente nesse processo de transformar os nossos dons e talentos em resultados, que é o que? É os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque é que as pessoas que mais têm resultado, que mais colocam dinheiro no bolso, são as pessoas emocionalmente mais fortes. Como que faz para se desenvolver emocionalmente? Como que a gente consegue se tornar alguém mais forte emocionalmente? Como que isso vai impactar nos nossos resultados? Como que isso vai impactar na nossa vida? Então tudo isso a gente vai falar aqui hoje e nós teremos uma pessoa que é autoridade nisso, que é o Marcos Bulhões, e ele domina esse assunto, ele fala sobre isso, ele é um especialista nisso e ele vai nos ajudar hoje, tá bom? Então já ele está chegando e eu queria dizer para você que não adianta você se desenvolver sozinho, tá? Se as pessoas ao seu redor, se o ambiente que você vive, se as pessoas com quem você mais convive, elas não se desenvolvem, o seu crescimento, ele vai ser um crescimento limitado. Ele vai ter um teto. Por quê? Porque você não vai ter os estímulos necessários para conseguir se desenvolver. Então, se você não mandar essa live para as pessoas que mais convivem com você, não vai adiantar, porque você vai ser em algum momento podado, vai ser criticado, elas vão rir de você. Então todas as vezes que você não mudar o seu ambiente, você vai precisar mudar de ambiente. Então, mande essa live para os seus amigos, que hoje vai ser tremendo aqui, principalmente para os seus amigos próximos de você. Você precisa criar esse ambiente de desenvolvimento na sua vida, tá bom? Então, se você estiver no ambiente de desenvolvimento, o seu crescimento vai ser muito mais acelerado. Mas vamos começar o assunto aqui, enquanto o nosso amigo não chega, enquanto o nosso convidado não chega, que é como ser emocionalmente mais forte. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ser emocionalmente mais forte. Comenta aqui, no chat, o que para você é ser emocionalmente mais forte. Para algumas pessoas, ser emocionalmente forte vai ser não ligar para suas emoções. É basicamente ser indiferente. É basicamente não deixar com que as emoções elas tomem conta de si. E o que a gente percebeu aqui? O que eu percebi entrevistando os maiores nomes do Brasil? E uma coisa que vai te deixar vai te trazer consciência do que é ser esse emocionalmente mais forte. Coisas ruins vão acontecer também com pessoas boas.
coisas ruins vão acontecer também com pessoas boas. E isso significa o quê? Que você ser emocionalmente forte não quer dizer que você não vá sentir coisas ruins, que você não vá ter sentimentos ruins, mas significa que mesmo quando coisas ruins acontecerem, você não vai deixar que essas coisas ruins se tornem mais coisas ruins. Porque qual que é o grande lance, qual que é o grande problema da gente ter um nível de desenvolvimento emocional fraco? É que toda vez que algo ruim acontecer, toda vez que algo ruim era acontecer, as suas emoções vão tornar esse algo ruim pior ainda. Então, todas as vezes que a gente é emocionalmente forte, a gente consegue, todas as vezes que algo ruim nos acontecer, tornar esse algo ruim algo pontual e não algo que vai ser carregado junto com a gente. Então, essa é a melhor forma da gente ter essa percepção do que é ser emocionalmente forte. É o que acontecer com a gente, como a gente vai interpretar o que acontecer com a gente. E o nosso convidado está aqui, inclusive. Vou chamar ele para participar aqui com a gente. Então, assim, coisas ruins vão acontecer também com pessoas boas. Qual vai ser a diferença? Fala, meu irmão! Bom dia, Vini. Como é que você tá, meu mano? Melhor agora com a sua presença aqui. Tava com saudade de você já, inclusive. Show. É recíproca. Saiba que a recíproca é verdadeira, né? Bom dia a você, bom dia a todos que estão ao vivo. Sempre um prazer bater um papo contigo, seja no Forjando, seja também aqui na live, né? Espero poder contribuir de maneira positiva em uma manhã positiva. Acredito muito, Vini, que a forma como nós começamos o nosso dia, ela vai dar o tom da maneira como o nosso dia será. Uau. Se nós começarmos o dia estressado, reclamando, a tendência é que esse dia ele seja negativo. Quando nós começamos o dia com um pensamento positivo, com orações, quando nós começamos o dia consumindo conteúdo de valor, temos tudo para ter um dia extraordinário. E, irmão, eu vou te falar que isso me surpreendeu muito aqui no Forjando, porque foi um dos pontos incomuns que eu observei das pessoas que passam por aqui nas entrevistas, dessas mais de 120 entrevistas já. Todas essas pessoas têm o hábito de começar o dia de uma forma muito positiva. Seja consumindo alguma coisa positiva, sendo lendo alguma coisa, sendo orando. Todo mundo tem uma forma de começar, para começar o dia já de uma maneira muito melhor. Então eu me surpreendi quando eu entendi isso. Eu achei que não era algo padrão, mas é um ponto em comum das pessoas que têm um resultado muito expressivo. Com certeza, até porque eu acredito que essa rotina vencedora, ela parte do princípio de nós, de maneira intencional, entendermos os elementos que vão nos fortalecer. E aí eu entendi isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu acordava cedo e eu me sentia melhor, me sentia mais disposto, o dia ele rendia mais. E quando, de maneira intencional, eu comecei a tomar essas decisões e incluir nesse período matinal, antes de tudo, né, eu acordo, então o celular desperta, mas e aí é engraçado, porque como o seu círculo circadiano ele se ajusta, geralmente hoje eu acordo antes do celular despertar. Hoje eu acordei 4h35, e aí o celular desperta às 5 horas, né, então se ele desperta, eu apenas desligo ali o despertador, sem modo soneca, deixo ele parado, e aí eu vou fazer a minha oração, e aí eu vou ter o meu tempo emocional, vou ter o meu tempo com Deus. E aí depois desse período, quando dá aí umas 6 horas mais ou menos, aí eu começo a estudar. Às 7 horas eu levo a minha filha na escola, volto, tomo café com a minha esposa, e aí eu faço a live cafeína. Então quando termina a live, a minha live termina mais ou menos umas 9 horas, 9h30. Quando termina a live, eu já venci. Eu já sou mais que vencedor. Essa autoconfiança me posiciona para depois dali ir para o meu treino e fazer um excelente treino, ir para os meus compromissos, ir para as reuniões com um sentimento de vitória. Eu acredito que quando nós iniciamos de maneira vitoriosa, nosso dia tem tudo para dar certo. E Bulhões, hoje a gente vai falar sobre como ser emocionalmente mais forte, mas começar o dia assim já contribui para a gente ter um dia mais emocionalmente estável, né? E antes de você chegar aqui, ontem eu separei alguns pontos em comuns aqui
das pessoas que passaram por aqui, porque eu acho que nada melhor do que a gente falar de algo que a gente consegue ver na prática e que dá resultado, né? Eu acho que a gente se conectou muito quando você veio aqui, porque a gente acredita na mesma coisa, que a internet está cheia de teorias bonitas e a gente consegue trazer algo que funciona de forma muito prática, porque a gente não só pratica aquilo, mas a gente vê outras pessoas que conseguem praticar aquilo e ter o mesmo resultado. E a primeira coisa que eu percebi dos pontos em comum aqui dessas pessoas é que ser emocionalmente forte não era uma opção, era uma necessidade para quem queria se destacar, seja nas áreas que buscassem, né? Seja financeiramente, seja profissionalmente, seja nos relacionamentos. Então, eu queria até começar aqui, Bulhões, perguntando assim, o que para você é ser emocionalmente mais forte? O que define isso? Bom, eu gostaria de começar essa minha resposta falando o seguinte: nós, seres humanos, temos duas mentes. Nós temos uma mente racional e nós também temos uma mente emocional. Quando eu falo mente, eu estou falando sobre algo que está além do aspecto fisiológico, além do cérebro. Mas, quando nós falamos do cérebro, nós também temos duas estruturas cerebrais, que uma é responsável pela racionalidade, né? Pela tomada de decisão racional, e a outra pela elaboração emocional. Nós podemos chamar essas duas estruturas de neocórtex e também podemos chamar essa outra estrutura de sistema límbico. Ambas habitam a estrutura cerebral, né, do nosso crânio, que está escondido sobre as nossas cabeças. Elas têm papéis diferentes e, por si só, as pessoas tendem a entender que a emoção e viver só em torno da emoção ou viver só em torno da razão é possível, e não é. Existem sim elementos que são emocionais e se manifestam muito mais rápidos, haja visto que as informações que nós recebemos através dos nossos sentidos, seja olfato, seja visão, seja audição, ela é elaborada primeiramente através do nosso sistema límbico, ou seja, das emoções, e depois ela vai ser processada através do nosso neocórtex, que seria assim o nosso cérebro racional. Quando nós enfrentamos perigos, desafios, emoções que são negativas ou potencialmente danosas, o nosso sistema límbico, ele manda um alerta. Então nós temos dentro do nosso sistema límbico a nossa amígdala cortical, que é diferente da amígdala que todos nós conhecemos. Essa amígdala, ela dispara uma informação, um alerta de gatilho, e esse gatilho vai despejar no nosso organismo aquilo que nós conhecemos como noradrenalina, a adrenalina. Existe inclusive um nervo que ele percorre esse sistema nervoso central e ele vai até a nossa glândula suprarrenal, e ali ele dispara esse mesmo gatilho e nós temos no nosso organismo aquilo que a gente conhece como cortisol. Nesse instante, isso não dura segundos, isso é muito mais rápido do que as pessoas se dão conta. E é por isso que a tomada de decisão emocional, ela nos cega. Ela faz aquilo que o Daniel Goleman, no inteligência emocional, ele chama de sequestro emocional. Você é tomado pelas suas emoções e, tomando as decisões que você toma, a chance de você se arrepender, ela é muito grande. Nisso entra a inteligência emocional e a força emocional, que é, basicamente, eu treinar o meu comportamento para que, na hora dessas emoções se manifestarem, eu tenha, em primeiro lugar, um hábito estruturado para lidar com elas e crenças que vão me ajudar a governar essas emoções, para que eu transforme ou ressignifique essas emoções em sentimentos. Lembrando sempre, emoção é o que acontece dentro de nós. Sentimento é como nós significamos aquilo que acontece dentro de nós. E então, eu acredito que ser forte emocionalmente é não ceder aos impulsos que as emoções nos oferecem. É não gritar quando você tem vontade. É não partir para a agressão quando o seu corpo pede. É não gastar tudo quando você fica deslumbrado. Quando nós começamos a governar essas emoções, primeiro, através dos hábitos, e aí a gente vai poder falar também sobre a ordem das crenças, nós temos uma vida de muito mais qualidade e muito menos arrependimento. Uau! E cara, olha só, quando você fala isso,
Eu lembro de um livro que me marcou muito, que não tinha nada a ver com emoções, que não tinha nada a ver com essa parte, era algo muito mais racional, assim, era um outro assunto, mas que me trouxe uma clareza muito legal em relação a isso que você falou, que é quando o autor fala sobre a segunda lei da termodinâmica, que é uma lei física. Olha só, como é que uma lei física pode nos ajudar a entender alguns sentimentos, né? E a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: a desordem, ela é natural. Toda vez que você precisar colocar algo em ordem, você vai ter que ter um gasto de energia. Então, por exemplo, quando você arruma lá a sua casa, você pode ninguém estar habitando nela. Você vai voltar daqui uma semana, um mês, ela vai estar suja. Por quê? Porque a desordem é um processo natural e que não gasta energia. É natural. Quando a gente pensa nessa parte dos pensamentos, das emoções, você ter emoções, principalmente negativas, pensamentos negativos, ele é muito mais fácil. Por quê? Porque ele é natural. Porque a desordem já habita ali. Quando você precisa controlar esses pensamentos, ter esses pensamentos positivos para conseguir dominar esse tipo de ação, dominar esses sentimentos, essas emoções, você precisa ter um gasto de energia. Então, toda vez que tem um gasto de energia, isso precisa ser consciente. Então, é natural que a gente seja seres mais emocionais, até porque a nossa parte límbica tem muito mais tempo do que o neocórtex. Então, eu comecei a perceber que as pessoas que passam por aqui, elas têm essa capacidade de tornar esse processo consciente. Não é que elas nasceram com alguma vantagem competitiva na hora de dominar as emoções, mas é um processo diário, né? De você tornar isso competente todos os dias. Caraca, não posso ficar tão nervoso assim. Caraca, não posso agir dessa forma. Isso acontece com você também? Acontece bastante, e existe um princípio que eu aprendi, que é mais ou menos assim, né? Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, dá-me paciência. Só que a palavra de Deus, ela diz que o que gera a paciência são as aflições. Uau! Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero pegar esse elemento, esse princípio, tanto da sabedoria, quanto tanto dessas construções que nós temos, tanto da paciência quanto da alta performance, por assim dizer, elas sim são forjadas através desse ambiente que a princípio é hostil. Não é verdade? É hostil alguém te fechar no trânsito. Esses dias eu estava até com a minha esposa, eu estava dirigindo, voltando para casa, eu acho que foi ontem mesmo. Estávamos voltando para casa, não, foi na segunda, foi esses dias aí, muitos dias pela frente aí. Vão ter outros ainda. Eu tinha ido gravar um podcast na OAB, né, de Carapicuíba, voltando para casa, e na hora que eu virei a rua, aí tinha um carro atravessado na rua, bem na minha frente, na contramão, aí eu esperei, aí ele fez a manobra, foi. Aí quando eu fui entrar na outra rua, um carro me fechou. Aí quando eu estava entrando na rua da minha casa, o outro carro me fechou. E naquele momento, se fosse talvez um outro momento, né, eu teria me estressado, teria buzinado, mas naquele momento eu botei um sorriso na cara e esperei a galera se resolver ali e fui. Então, esse controle de emoção proporcionou para mim uma experiência que não foi aversiva. Só que existe um detalhe sobre isso. Qual que era o meu estado emocional naquele momento? Meu estado emocional naquele momento era um estado emocional de tranquilidade. Era um estado emocional de gratidão, de contemplação. E isso proporcionou a mim estar pronto antes do desafio chegar. O problema é que, para a gente falar sobre força emocional, é impossível você se fortalecer sem você se preparar. Então é necessário você criar músculos emocionais através de novas crenças, através de novos hábitos, através de um ambiente positivo, para que na hora que o empecilho surgir, na hora que as provocações vierem, você esteja preparado. E aqui eu quero enaltecer um ponto que, na minha concepção, é fundamental para essa força emocional, que é os nossos modelos de crenças. E eu vou dar um exemplo para você, Vini. Exemplo. Existem muitas pessoas que, quando descobrem que são traídas, despertam nela o sentimento aversivo e a emoção toma conta dessas pessoas. No calor da emoção, nesse sequestro emocional, elas tomam decisões equivocadas. E depois, inclusive, falam: eu estava cego. Isso é verdade. O impulso concentrado em seu sistema límbico, ele rouba a tomada de decisão racional.
E aí, pô, às vezes você tira a vida de alguém, tira a própria vida, vai na internet, fala um monte de coisa e depois você se arrepende. Então, é necessário nós entendermos que a crença que temos, ela vai estabelecer a nossa reação. E eu dou um exemplo. Quando eu descobri que eu estava sendo traído a primeira vez, porque eu acredito que foram algumas, né? Mas como eu descobri, eu vi a cena. Eu lembro que eu peguei o ônibus, e aí desci do ônibus. Na hora que eu desci do ônibus, estava a pessoa que estava comigo na época, e o algoz, no caso, né? O outro cara. E naquele momento, a emoção foi extremamente negativa, só que eu lembro que eu fui frio ao ponto de passar no meio dos... Eles não me viram, então eu passei no meio deles, bati no ombro do cara, lembro até hoje essa cena. Bati no ombro dele, aí ele olhou pra mim, na hora que ele me viu, os dois entraram em pânico. Aí eu olhei no olho deles e falei assim, dá licença pra eu passar, por gentileza? Aí eles se afastaram e falei, muito obrigado, bom dia. E caminhei. E aí você vai falar, você fez cinismo? E aí eu vou responder, não fiz. Não era cinismo, era sincero. Porque embora aquela emoção fosse negativa, eu já havia internalizado a crença de que se alguém faz aquilo comigo, quem está perdendo não sou eu. Quem está perdendo é eu. Então, embora tenha manifestado, eu entendi que a posição de desvantagem naquele episódio, ela era da outra pessoa e não era minha. Então, a crença e as ordens de crença que nós temos, ela é determinante para a nossa força emocional. E isso, basicamente, cara, serve para qualquer coisa, né, cara? Qualquer área. Tudo isso é um exemplo que você deu, é um exemplo muito expressivo, dá pra gente entender isso em qualquer área. Porque, por exemplo, assim, o que eu percebi que comigo funcionou muito, que foi a primeira vez que eu percebi que eu estava me desenvolvendo emocionalmente. Foi quando eu entendi que coisas ruins também aconteciam com pessoas boas. Cara, é inevitável isso. Quando você tem essa consciência, você entende que quando algo acontece com você, faz parte de um processo maior. E aqui, para as pessoas que não sabem, a gente se chama Forjando Resultados porque a gente utiliza os princípios da Forja para falar sobre essa transformação. E no processo de forjamento, Bulhões, tem uma parte que acontece que fala muito sobre essa parte emocional, que é o seguinte: quando o ferreiro ele termina lá de moldar a ferramenta, de malear o ferro e a ferramenta ficar pronta, a primeira coisa que ele faz com aquele ferro que está muito quente é levar dentro de um tanque de água fria para dar um choque térmico. O que esse choque térmico ele faz no metal? Ele tira todas as impurezas do metal. E aquele metal ele fica ainda mais duro, ainda mais resistente. Então, depois que o ferreiro fez isso, se ele quiser moldar o metal de novo, ele vai precisar colocar o metal numa temperatura muito maior do que antes, porque o metal agora é mais resistente. E o que isso significa? Que todas as coisas ruins que vão acontecer com a gente, elas vão tirar as nossas impurezas, elas vão deixar nós mais resistentes, nós mais fortes, a ponto de que depois que vier outros desafios, para nos tirar do sério, esses desafios vão ter que ser maior ainda. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente entende que esses momentos de pressão e isso que aconteceu com você faz parte de um processo maior de transformação. Só que, óbvio, é muito desafiador a gente ter essa visão quando a gente tem essa sensação de estar perdendo alguma coisa, né? Então, como você não teve essa sensação, acho que ficou um pouco mais fácil. Mas quando você me conta isso, a dúvida que me traz é o seguinte: qual é a vantagem de você agir dessa forma? A vantagem é que eu não fui preso, porque se eu tivesse sido governado pelas minhas emoções, eu tinha agredido alguém, tinha tentado fazer algo que era deplorável. Mas aí eu volto ao ponto de que a minha reação naquele momento foi fruto de um treinamento de meses. Por quê? Porque há tempos atrás, quando eu descobri a primeira vez que ela tinha terminado comigo para ficar com outra pessoa, cara, eu entrei em pânico, não comia, tinha dificuldade para dormir, então entrei em crise. Esse processo de amadurecimento, esse processo de novas crenças, é exatamente aquilo que me preparou, juntamente com o aspecto espiritual, que na minha visão é fundamental, porque nós também trabalhamos com uma frequência sobrenatural sobre as nossas emoções. E aí vem um ponto que é muito interessante, Vini, no sentido de que, para que nós tenhamos boas respostas,
é necessário que nós entendamos o poder da nossa reação. E eu digo a reação no sentido de intencionalidade, reagir de forma intencional. Porque se nós reagirmos de forma passional, então nós vamos nos arrepender. Essa reação intencional vem de um princípio em qual eu acredito. Nós não somos o que fazem conosco. Nós somos o que decidimos fazer com aquilo que fizeram conosco. E aí eu tenho uma observação. Muitas pessoas que alcançaram, inclusive, até lugares importantes dentro das suas propostas, em determinado momento chegam e dizem: eu não seria quem eu fui se não fosse o que me causou mal. Eu não seria quem eu sou se não fosse aquela traição, se não fosse a demissão, se não fosse o amigo ter me passado para trás, se não fosse eu ter tomado um golpe, porque sim, aquilo proporcionou um ambiente onde aquela pessoa depois se posicionou, evoluiu. Mas eu acredito que há um problema nessa fala. E o problema nessa fala é o mérito. Porque se eu chego para você, Vini, e digo: eu não seria quem eu sou se não fosse quem me feriu ou a porta que se fechou, o mérito está na dor. E o mérito não deve estar na dor. O mérito deve estar no meu poder de reação diante da dor. Então quem tem o mérito não foi quem fechou a porta para mim, quem me machucou, quem mentiu. Não. Foi mérito meu. Porque mesmo com isso que fizeram comigo, eu tomei a decisão de me reconstruir. E aí eu faço esse convite para todos vocês que estão assistindo: execute poderes de reação. Tome decisões diferentes. Não baseie as suas reações no senso comum, porque senão você será mais um que sofreu uma dor igual e que vai acabar da mesma maneira. Uau. E Bulhões, uma coisa que me ajudou muito é a gente, alinhado com isso que você está falando, é a gente ter algumas ancoragens de pensamento que nos ajudem nesse tipo de momento, né? Porque o sentimento, basicamente, ele vem das coisas que a gente cria na nossa mente. Tudo aquilo que você pensa, você vai sentir imediatamente. Então, se você imagina uma cena muito ruim, você imagina lá um acidente, algumas mortes, você vai começar a ter um sentimento imediatamente, mesmo que aquilo ali não tenha acontecido de fato, seja um pensamento seu. Da mesma forma, se a gente utiliza esses pensamentos para criar algo positivo, a gente tem um sentimento muito mais positivo. E por que eu estou falando isso? Porque no processo de forjar, cara, a parte que mais faz com que as pessoas desistam é a segunda etapa do processo, que é a etapa da pressão. Que é a etapa quando o ferreiro começa a bater muito forte no metal para dar forma a ele. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que a etapa mais dolorida é a etapa em que o ferreiro começa a dar forma para aquela barra de metal que não tinha valor de mercado, e aquele metal começa a tomar forma de ferramenta. Ou seja, ele começa a ter o valor de mercado dele por causa da pressão. Quando eu entendi que as coisas ruins que aconteciam, quando eu entendi que esses momentos de muita pressão na minha vida estavam acontecendo comigo, mas estavam me dando forma, ou seja, estavam aumentando o meu valor de mercado, você começa a encarar, você começa a olhar para esse tipo de situação de uma maneira muito mais legal, muito mais positiva. Porque você está passando um perrengue, você fala: caraca, estou me tornando mais valioso. Então, quando acontece isso com os bulhões, quais são esses padrões mentais, essas âncoras mentais que você tem, que te ajuda a levar essas situações críticas para um lado muito mais positivo? Eu quero utilizar a ancoragem que você mencionou, que é esse pensamento de que a cada dia que passa, a dor, a pressão, ela me torna mais valioso. E aí eu ancoro esse pensamento com uma palavra. Essa palavra diz o seguinte: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu utilizo, Vini, inclusive o elemento, a ferramenta, não é, espiritual, porque nós também lutamos com armas de fé. Nós apenas não lutamos com armas normais, naturais. Eu recorro a um texto que Paulo escreve aos Gálatas, na qual ele escreve os frutos do Espírito. E aí ele fala sobre longanimidade, benignidade, paciência, amor, retidão. Então, esses elementos, eles trazem para mim ancoragens poderosas quando o meu repertório emocional ele se manifesta. E aí eu dou um exemplo. Quando alguém te causa o dano, no senso comum, é olho por olho e dente por dente. Só que quando eu recorro a essas ferramentas, Jesus ele me ensina que eu devo dar a outra face. E o dar a outra face
perdoar não é se tornar alguém bobo ou se tornar alguém fraco. Pelo contrário, é entender que se eu pego essa mágoa e eu capitalizo ela e trago para mim, agora eu tenho um peso. E esse peso vai prejudicar a minha performance. Quando eu tomo a decisão de perdoar, eu pego essa mágoa, ressignifico ela e entrego como valor. Porque mesmo Paulo escreve depois que quando você perdoa uma pessoa, é como se você amontoasse brasas de fogo na cabeça dela. E ela fica de fato se perguntando, caraca, eu fiz isso e a pessoa me perdoou. E aí o desafio vai ser ela se perdoar. Entende? Porque aí ela vai ter a noção de que o que ela fez com você foi algo errado. Passando agora, além desse atrito pessoal, para o desafio, né, para os dias maus, eu também entendo que quando a gente enfrenta uma dor, Vini, existem 2 pontos positivos nela, por pior que seja o momento. E às vezes a gente acha que a gente vai morrer. Eu seria hipócrita se eu dissesse a você que em alguns momentos eu não achei que eu não teria força, porque pensei sim. E o primeiro ponto é que eu tô onde eu tô por responsabilidade, sabe? Então, em algum momento eu tomei decisões erradas, em algum momento eu fiz escolhas que não deveria, trouxe para minha vida pessoas que não deveriam estar, então aquilo foi prejudicial. Isso traz para mim a responsabilidade, o domínio. Porque se eu me culpo, aí eu não tenho domínio. Porque eu falo, já era, acabou e ponto final, não presto. Quando eu me responsabilizo, eu digo assim, se eu fui capaz de fazer a coisa errada, eu também posso fazer a coisa certa. Basta eu mudar meu posicionamento. E em segundo lugar, aprender também com a aflição. Eu descobri uma coisa que eu respondi até nos stories de ontem, que o nosso propósito, ele está ligado diretamente ao nosso processo. Então, às vezes, não é você que encontra o seu propósito encontra você enquanto você atravessa o processo. Você que fala sobre Forja tem essa propriedade para falar sobre isso porque você passou por ela. O cara que vai ensinar inteligência financeira, ele tem propriedade porque em algum momento ele precisou adquirir aquela inteligência financeira para resolver os seus problemas pessoais. Então, a ancoragem poderosa é aquela na qual você entende que a dor, o sofrimento, o caos, os dias maus, eles vêm. Só que eles não são para a morte, eles são para a lapidação. Essa esperança é o que nos mantém de... Uau, e olha, você me fez lembrar uma coisa, até me emocionei porque foi um dos momentos mais críticos da minha vida. A gente falou aqui sobre a parte mental, um dos pilares que é a parte mental, da ancoragem, ou como a gente vai lidar com isso, enfim, mas eu acho que tem uma parte até pra gente caminhar pro final aqui, que é fundamental, que é a nossa parte espiritual também, que foi o que você acabou tocando no ponto agora. E em 2020, Bulhões, quando eu estava no interior de Santa Catarina ainda, eu estava passando uma etapa da minha vida onde eu não sabia como eu ia pagar o próximo aluguel e não sabia como eu ia comer nas próximas semanas. Quando você abre a conta do seu banco, quando eu abri a conta do meu banco naquele dia, tinha R$37. Então, e eu não tinha renda, porque eu tinha vendido uma empresa, e aí eu tinha guardado aquele recurso e eu pensei, até esse recurso acabar, eu vou ter conseguido fazer o outro negócio funcionar. E aí acaba que no meio do processo vem a pandemia, o cara não termina de me pagar, enfim, e a gente chega nessa situação de ter R$37. E faltavam 26 dias para pagar o próximo aluguel, e eu não tinha dinheiro para comer, basicamente. E eu lembro que eu escrevi até um e-mail para mim mesmo, um dia eu quero até mostrar isso publicamente, de eu falando o que eu estava sentindo ali. E nesses momentos, a gente tem uma tendência muito grande a conhecer Deus de verdade, a gente buscar mais e a gente se conectar mais. E eu lembro que, racionalmente, essa situação ela não fazia sentido nenhum, cara. Era uma situação totalmente desesperadora. Você não saber como você vai ter dinheiro para comer. E eu lembro que quando eu orava, me vinha muito a parte a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. E eu nunca tinha entendido de fato o que aquilo significava. Até que, nesse dia, quando racionalmente não fazia mais sentido você não estar desesperado, porque você não teria dinheiro para comer, eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. E o que eu aprendi naquele dia? Que a paz que excede todo o entendimento, Bulhões, é mesmo quando racionalmente não faz sentido nenhum você não estar desesperado. Mesmo quando as circunstâncias que você está vivendo naquele dia não faz sentido nenhum você não estar em choque, você não estar preocupado, quando você tem essa parte espiritual, quando você tem essa conexão com Deus,
a paz que excede todo entendimento, ela vai te deixar dormir, cara. Porque eu não sabia mais como eu ia dormir. Porque é impossível você conseguir descansar quando você não sabe o que você vai comer no outro dia. E eu só consegui dormir aqueles dias, só consegui descansar naqueles dias, porque eu tive esse contato genuíno de fato com Deus, que trouxe essa paz. Então eu queria até escutar de você, que fala sobre isso também, como que essa parte espiritual com você te traz essa emoção mais, esse emocionalmente mais forte. Qual que é a sua experiência com isso, cara? Poxa, cara, se eu for contar pra vocês, acho que a gente vai passar aqui as 24 horas e a gente vai entrar até sexta, porque são inúmeras, não é? Mas talvez para tentar colocar aqui em uma resposta, mais ou menos assim, esses dias assim, faz uns meses já, eu estava em um momento com Deus e tem um filme que eu quero indicar para você. Eu quero fazer um desabafo aqui. Tá. Eu anotei isso daqui para eu não esquecer. Anotei para não esquecer, não é? Porque eu acordo, eu faço os estudos e tudo para fazer a live cafeína. Inclusive todo mundo que está aqui está convidado às 8h10. Hoje eu vou começar às 8h15, só para a gente não terminar correndo aqui. Vou começar a live cafeína. Todos os dias, Bulhões? Todos os dias, mano. Segunda a segunda. Uau, legal. Já fizemos aí, cara, mais de 40 lives aí. Uau, legal. Isso tem sido poderoso. Minha esposa falou assim, você não tá cansado? Eu nunca tive tanta energia. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, né? Exatamente. E assim, vou te contar. Você, em um dos nossos episódios, eu lhe contei a história do John Patton e contei a história do outro missionário, que foi o David Livingstone. Né? E aí eu sei que você comprou esse livro, né? Eu sei que você... Comprei. Porque eu falo sobre o George Miller. E aí, ó, deixa eu ver aqui onde tá. Mas aí esse livro já tá comigo aqui já. Eu acho que minha esposa pegou pra ler, mas já tá comigo já esse livro. Os Heróis da Fé. Heróis da Fé. Fica aí a dica de leitura para todos vocês, galera. Esse livro é um livro de avivamento particular, pessoal. E assim, minha vida espiritual ela não foi mais a mesma desde que eu li esse livro a primeira vez. E aí eu vou contar esse testemunho, né? Eu estava aqui no momento com Deus, tinha terminado de orar. E como eu disse para você, eu não pego o celular antes das 6 horas. Eu coloco um louvor, vou orar. E aí, quando deu 6 horas, terminei meu período de oração, terminei o meu período de adoração, o meu devocional, e eu abri o meu celular. E era um vídeo do Forjando. E era você falando sobre o George, falando pai, né, da oração. E aí você, muito bem, né, no teu vídeo, trouxe à tona o aspecto de que quando ele teve no coração dele ajudar todas aquelas milhares de crianças, ele orou por tudo e tudo veio, menos as crianças. Ele falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque a gente ainda não orou por elas. E quando oraram pelas crianças, as crianças vieram. Deus, ele falou poderosamente no meu coração. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ore pelos seus clientes. Uau. Ore pelos seus alunos. Uau. Ore pelos seus seguidores. Me arrepiei agora. Uau. Eu tô falando pra vocês. Olha, é arrepiado, ó. Aqui, ó. Tá louco? Uau. Eu precisava te contar isso. E aí, na hora, cara, eu tomei meu café, aí levei a Heleninha na escola, aí voltei pra casa, aí falei assim, meu bem, peraí que eu vou aqui no meu quarto de guerra e daqui a pouco eu volto. E aí orei. E assim, Vini, desde aquele momento, não é? Cara, eu vou colocar em número, né? Um crescimento de 30% de faturamento. Isso eu como em número, entendeu? E um crescimento de 150% de performance, entende? Então, eu gostaria até de deixar isso como um testemunho e dividir com vocês, né? E dividir isso contigo, porque às vezes, Vini, a gente acha que aquilo que a gente faz não muda vidas porque a gente não vê resultado. Mas eu quero dizer que esse corte me impactou de maneira poderosa e ele virou uma chave decisiva na minha cabeça. Eu gravei um podcast esses dias com o doutor Alex, que é um psicanalista lá de Sorocaba, e aí eu cheguei para ele e disse assim, ó, se eu puder te dar um conselho, uma chave poderosa é a seguinte, ore pelos seus clientes, para que Deus ele traga as pessoas certas.
para que Deus traga quem precisa, para que Deus traga quem será transformado. E se você trabalha nessa frequência espiritual, cara, eu tenho certeza que a galera que vai estar do seu lado vai ser a galera certa. Tráfego traz gente boa, mas o Senhor dos Senhores... Uau! Mas a oração é o melhor canal, né? O melhor canal de filtro de clientes, né? Uau! Bom, fiquei arrepiado aqui. Esse testemunho para você. Antes de responder sua pergunta, mano, aquilo que você faz... Obrigado, irmão. E você me inspira, isso é recíproco. Você veio aqui 2 vezes, nas 2 vezes cresci muito com você aqui. Inclusive, cara, quando você falou, me surpreendi muito, até não te contei na hora, mas você falou assim, Vini, tô fazendo live todos os dias. E a gente começou aqui também de segunda a sexta. E por isso que eu te perguntei se era todos os dias, porque foi mais ou menos o mesmo processo. Você falou, cara, fiz um negócio com Deus aqui. E, cara, você acredita que um cara que veio aqui acompanhar o Geraldo Ruffini na entrevista, que é Ricardo Voz, nem conhecia ele, depois que ele saiu da entrevista... Melhores amigos, mano. Irmão, e olha que loucura, a gente não se conhecia, ele veio com o Geraldo Ruffini, ele saiu daqui, no outro dia ele me ligou. E falou assim, ó, tô te ligando porque eu preciso te entregar uma mensagem. É pouco o que você tá fazendo. Você acha que você tá fazendo muito, mas Deus manda te dizer que você precisa fazer muito mais. Cara, e eu já tinha me perguntando, pô, será que tem que fazer live todo dia? Será que não precisa? Acho que não precisa, porque a gente já faz episódio toda semana, 3 episódios por semana. Então eu acho que não precisa fazer live todo dia. E, cara, quando o cara me falou isso, foi basicamente como Deus tirando essa minha dúvida, se teria ou não que fazer live. E aí a gente começa. Então a gente tá na live de número 22, só que como não fizemos final de semana, então provavelmente a gente começou muito próximo juntos. Então, uma coisa que eu tenho percebido, Bulhões, é que a gente nunca viveu um tempo onde Deus tem levantado tantas pessoas para levar uma mensagem para frente. Então essas lives que a gente faz aqui todos os dias, um dia alguém me perguntou qual que é o objetivo. E eu, na hora, me veio a seguinte resposta. A gente precisa de ferramentas boas para conseguir construir uma obra eficiente, uma obra boa. Então, essas pessoas que estão se desenvolvendo aqui, daqui a pouco elas vão estar junto com a gente, levando essa mensagem lá para frente. Dentro da sua casa, dentro da sua comunidade. Porque nós dois apenas não vamos conseguir levar isso para o tanto de pessoas que é necessário. Então, cara, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Parabéns por você ser tão comprometido com a obra. Porque é muito fácil a gente ser comprometido quando tende a dar resultado pra gente, né? Mas é difícil a gente ser comprometido quando o resultado, ele se refere mais a outras pessoas do que a nós mesmos. Então, irmão, parabéns, você é uma referência nisso. Eu não tenho dúvida que, muito em breve, você vai ser uma das pessoas que mais vai levar pessoas ao encontro de Deus, cara. Amém, meu mano, amém. Esse de fato é um propósito, sabe, Vini? Durante muito tempo, eu sabia que eu era criativo. Eu seria hipócrita de falar que não, né? Eu sabia que eu tinha aptidões, qualidades e etc. Mas o que prejudicava a minha intencionalidade é que eu não entendia o porquê eu fazia o que eu fazia, entendeu? E aí eu falo, pô, mas beleza, eu vou ser o quê? Escritor? Eu vou ser palestrante? Eu vou ser um mentor? Vou ser o especialista de inteligência emocional? Mas o que eu vou fazer com isso? E aí, meu amigo, um dia, Deus, ele falou, bradou no meu coração, e ele lembrou uma promessa que ele tinha feito para mim há muitos anos. E ele falou assim, essa galera que tá aí, amigo, não são seus seguidores, não são seus alunos, não são seus clientes, apenas suas ovelhas. Eu escolhi você para você pastorear esse rebanho. Então, a partir daí, eu sou sincero contigo, Vitor. A minha vida não é tão ruim, não é assim? Então, pô, às vezes eu poderia não fazer as paradas que eu faço. Só que, cara, quando eu entendi isso, foi de fato como se caísse a graça de Deus sobre mim. E ali eu fui tomado por uma energia, uma força. E isso aumentou poderosamente, né, a minha performance, desempenho, faturamento, entrega e etc. Né? E, sobretudo, minha felicidade. E eu acredito que esse é o ponto crucial. Porque seria loucura dizer tudo isso e falar, pô, mas eu sou infeliz. Eu sei que muitas pessoas às vezes até são. Mas não, pô, minha felicidade, né? E aí eu vou responder a tua pergunta agora sobre a frequência espiritual dentro desse controle das nossas emoções e a nossa força emocional. Cara, eu vou contar para vocês a história de Sansão. Então Sansão, ele era um cara que ele foi escolhido geneticamente por Deus e ele era alterado, né? Era um fake nerd. Sansão era... Muito bom. Ele era sobre-humano, né? A força dele era bizarra. E beleza.
Então, Deus, ele deu a Sansão aquela força, aquele poder, não é? Ele tinha o elemento do nazireu. Só que o que acontece? Mesmo tendo aquela força toda, Sansão ele não tinha controle emocional, ao ponto dele perder a cabeça diversas vezes e cometer erros que custaram, não é, a vida dele em momentos chaves. E aí agora quando a gente fala de Sansão era poderoso, forte, não tinha esse controle emocional. E aí eu pego e agora falo sobre João, que era um apóstolo já velho, quando ele escreve o Apocalipse. E antes dele escrever esse livro poderoso, ele não era forte como Sansão, ele não era poderoso como tantos outros homens e mulheres de Deus no aspecto físico, mas emocionalmente ele era diferente. Porque na época o imperador romano convida ele é julgado, é condenado, e aí ele sofre a primeira sentença, que era ser lançado num tacho de azeite fervendo, para que ele encolhesse e morresse ali torturado. Jogam ele no tacho de azeite fervendo e ele não morre. Na verdade, aquilo não faz nada na pele dele. E aí os pretorianos, né, tendo visto que aquilo ali foi uma experiência assim assustadora, para que não gerasse um movimento, um motim, eles pegam ele e isolam ele no pior lugar possível, que é a ilha de Patmos. E Patmos, do grego patos, sofrimento, que é inclusive a mesma origem etimológica da palavra paixão. E aí você vai entender que a paixão gera tanta dor. Lá na ilha de Patmos, João poderia sucumbir porque ele estava isolado, ali haviam perigos, haviam riscos à vida dele. Só que emocionalmente ele estava preparado porque ele sabia em quem ele cria. E eu acredito que esse elemento, Vini, de saber em quem eu creio, de saber quem eu sou, é o que me dá robustez e segurança para fazer o que eu preciso. Quando a gente não tem clareza da nossa identidade, é muito difícil a gente se apegar a alguma coisa. Quando eu entendo que a minha identidade é filho de Deus, e não apenas filho de Deus, mas remido, sabe, curado, transformado por esse poder, eu entendo que quando eu entro no ringue, eu não entro sozinho. Quando eu entro numa batalha, eu não estou sozinho. Eu sozinho sou minoria contra todo mundo. Eu com Deus sou maioria contra o mundo inteiro. Eu sozinho sou minoria contra todo mundo. Eu com Deus sou maioria contra o mundo inteiro. Eu repeti porque essa frase eu criei agora e pra mim essa frase é muito boa, cara. Muito boa. A gente vai preparar esse corte aqui, Fica tranquilo, o corte vai pronto pra você aí já. Muito boa. Meu Deus do céu. Cara, depois a gente vai ter que fazer uma outra edição do Salário. Com certeza. Mas eu quero finalizar dizendo assim, e eu quero indicar um filme pra você, né? Porque você é um cara que a gente tem essa troca muito boa, e eu sei que aquilo que eu passo pra você, você consome, e aquilo que eu passo pra mim, Com certeza. Então, as pérolas eu entrego de fato para ti e para esse público maravilhoso que está aqui. Caso, inclusive, você ainda não conheça o Vini, não conheça o Forjando Resultados, cara, vá até esse perfil, clica aqui, quando terminar, segue ele, vai no YouTube, se inscreve no canal, porque o Vini não sabe disso, eu vou falar isso agora para ele. Mas todas as vezes que eu vou em um podcast que eu gosto muito, todas as vezes que eu me conecto com alguém de alto nível, a primeira coisa que eu falo é, cara, você deveria ir no Forjando Resultados. Uau. Então, quero fazer essa indicação. Uau, obrigado. Obrigado. Não alguma, cara. Isso daí eu faço de maneira sincera, coração aberto. E aí, cara, o filme que eu vou indicar pra vocês chama-se Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Eu não vou dar spoiler. Pesquisa e assiste. E aí eu vou finalizar a minha resposta dizendo assim, que a melhor maneira de um homem permanecer de pé diante das suas emoções é quando ele aprende a ficar de joelho perante o seu Deus. Uau. Irmão, e eu queria até aproveitar para falar isso que você falou agora, em quem a gente crê, alinhado com a sua frase sensacional, que eu achei incrível também, eu creio num Deus que nunca perdeu batalhas. Cara, isso é muito forte. É muito forte. Então, eu quero agradecer por você ter contribuído mais uma vez aqui com a gente, nessa live maravilhosa. Você tem um irmão aqui, cara, um irmão de obra, um irmão de fé, e o que a gente precisar fazer pra gente levar essa mensagem mais pra frente, a gente vai fazer. Conta comigo, eu tenho certeza que Deus não nos uniu aí em vão, tá? Então, obrigado pela sua vida, obrigado por contribuir com essa live hoje. Todos os dias, 8 e 5 da manhã, live cafeína. E 8 e 10. 8 e 10 da manhã?
8h20. 8h20. Então, Quero tomar água e vir pra live. ótimo. E, cara, a gente segue na mesma linha, no mesmo roteiro, a gente tem o mesmo propósito. Então, a gente aqui todos os dias, de segunda a sexta, talvez agora todos os dias, né? Porque eu aprendi com você que é uma coisa nova. Às 7h36, a gente fala sobre assuntos que podem contribuir no processo de transformar o potencial das pessoas em potência, ou seja, dons e talentos em resultados. Eu entendi que o que coloca comida na mesa, o que coloca dinheiro no nosso bolso, o que faz a gente ascender, é a gente ter potência, ter resultado. Só o potencial já não é suficiente. Então, você é um cara, um exemplo disso. Então, obrigado por contribuir aqui. Conte comigo, tá? Obrigado por todas as pessoas que nos acompanharam aqui e que a gente possa ter contribuído na vida de alguma delas. Irmão? Com certeza. A palavra lançada, ela não volta vazia, né? Vini, muito obrigado pelo Um ótimo dia para você, irmão. Você, a galera, e ó, conta sempre comigo. E um beijo pra Você também. Mari. Ela tá aqui do ladinho, você já tá sabendo, né? Um beijo, irmão. Fica com Deus, tá? Tamo junto. Meu mano.